Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 8, está acabando o trimestre, hein? Faltam 5 lições. Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Então, assim, quem nunca passou por uma despedida? Qual foi o processo que Paulo viveu nessa despedida? Quanto Paulo era amado pelas suas igrejas? Essas questões estão aqui, mas não deixe de seguir, de dar um like, de curtir, ó, Adalberto Teles com 2 L's, e também te convido a conhecer, né, nossos cursos de escola Dalet, cursos de curta duração, online, presencial. Fale conosco! O texto em classe está em Atos capítulo 20, versículo 17 ao 25, 36 ao 38. Palavras-chave: Paulo, Éfeso, despedida e advertências. Introdução. Aqui nessa imagem eram os teatros, né, os areópagos também, né? Então é sempre aberto assim para o som alcançar até a plateia lá em cima. Atos 20, 17 ao 38, registra a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso. Seu discurso não é apenas uma despedida, mas também um testemunho de sua fidelidade e uma advertência aos líderes sobre os perigos que surgiriam após sua partida. Paulo relembra sua maneira de viver, sua dedicação ao ensino e sua disposição para enfrentar sofrimentos. O termo presbíteros, identifica os líderes da igreja, enquanto episcopoi, supervisores, destacam sua responsabilidade de cuidar do rebanho. A passagem mostra que o ministério cristão deve unir fidelidade à palavra, vigilância espiritual, serviço e amor pelo povo de Deus. Diga-se de passagem, presbítero tem mais a ver com a idade do que com o cargo, enquanto o episcopos é que vai trabalhar mais essa ideia do cargo. A palavra presbítero no Novo Testamento não aparece no singular. Presbíteroi, que está no plural aqui, no nominativo plural da palavra presbíteros, vai trazer a ideia de um colegiado. Então, nas igrejas, o que haviam eram colegiados. E quando a palavra presbítero aparece no singular, essa palavra se refere sempre a quem está citando, mas não tem ela no singular. Primeira grande seção, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Primeira subseção, um ministério vivido com coerência e entrega, versículos 17 ao 21. Paulo lembra aos presbíteros como viveu entre eles, demonstrando que seu ministério era confirmado por sua própria conduta. O verbo porelomai, andar ou conduzir a própria vida, ajuda a compreender essa relação entre mensagem e comportamento. Por isso que o verbo está na voz média, porque aqui a ação é na própria pessoa. Por isso, conduzir a própria vida. Eu me conduzo. Então, isso ajuda a compreender a relação entre mensagem e comportamento, pois a Bíblia diz: assim falai, assim procedei. Paulo serviu ao Senhor com tepainofrosine, humildade. Olha que termo, hein, gente? Olha que substantivo aí. Que pesado, né? Tepainofrosine, humildade. Enfrentando também dácria, lágrimas e perseguições. Ele ensinou publicamente e de casa em casa, mostrando que seu ministério alcançava tanto a comunidade quanto as pessoas individualmente.
Sua vida demonstrava que o verdadeiro ministro não apenas anuncia a mensagem, mas também procura viver de acordo com o que ensina. Então, Paulo sempre vai destacar para Timóteo, né, inclusive a igreja de Éfeso, pastoreada por Timóteo, seus exemplos, dos de dentro, para exemplo dos de fora. Então, ele tem realmente essa humildade, não era um homem arrogante, não era um homem orgulhoso, mas ele servia ao Senhor com humildade, sempre à disposição, trabalhava de dia e de noite para não ser pesado para ninguém. Então, era um homem que estava voltado realmente ao serviço do Senhor. O que nós precisamos entender é o quanto o apóstolo Paulo pode ser de referencial para a nossa vida. O quanto eu posso aprender com o ministério, com a vida do apóstolo Paulo. Então, era um homem realmente muito dedicado a Deus, confiante em Deus, confiava inteiramente no Senhor e teve uma jornada brilhante e teve um fim também grandioso. Porque tem pessoas que pensam que o fim não é grandioso dessas pessoas, e ele teve um fim grandioso porque ele mesmo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segunda subseção, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Paulo afirma que não deixou de anunciar aquilo que era útil aos Efésios. A ideia está relacionada ao verbo ripostelo, recuar ou equivocar-se, mostrando que ele não se omitiu diante de verdades difíceis. Inclusive, ele até diz em outros textos que a mente dele ele tem uma consciência pura, né? Porque ele proclamou, ele falou toda a verdade, né? Então ele não se omitiu de verdades difíceis, ele falou de tudo. Tudo, tudo, tudo. Sua mensagem incluía metanoia, arrependimento e pistes, ali metanoia, porque o acento está no alfa, né? Fé, direcionados a Deus e a Jesus Cristo. Paulo não adaptava a mensagem simplesmente para agradar aos ouvintes, como nós vemos hoje, né? A Bíblia só é palavra de Deus quando nos convém. A Bíblia só fala conosco quando nos convém, quando não tem nenhuma conveniência, não. Isso aí, Paulo não fazia isso com a Escritura e nem com a sua pregação. Ele tinha uma mensagem simples, tinha, mas ele não adaptava, mas ele não fazia nenhum rodeio, ele era objetivo com a sua palavra. Então, sua fidelidade consistia em preservar e anunciar a verdade recebida. Olha, gente, aquilo que eu aprendi. Quem está preocupado com a sua imagem não está preocupado em falar aquilo que Deus quer falar. E aí o povo não vai ouvir o que precisa, mas vai ouvir aquilo que quer, porque quer ser massageado o seu ego, e aí a pessoa sai bem na sua imagem, porque ela não está preocupado em falar aquilo que Deus quer falar. Paulo não tinha essa preocupação. Por isso ele é criticado, é perseguido também, mas manteve-se firme na defesa da sã doutrina. Para a igreja atual, isso ensina que o ministro não deve escolher somente aquilo que é agradável, mas proclamar com equilíbrio todo o conselho de Deus. E aqui eu faço um link com Estevão. Estevão, enquanto falava o que o povo queria ouvir, todo mundo dava atenção. Mas quando ele disse: mas esse Jesus que vocês crucificaram, começaram a pegar pedra. Ah, todo mundo vai ser seu amigo, enquanto você falar o que eles querem ouvir. Mas todos virarão as costas para você, como Paulo mesmo diz: todos me abandonaram quando você falar a verdade, quando você anunciar a verdade. Terceira subseção: fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Ele sabia que Jerusalém lhe reservava prisões e tribulações. Ele sabia que ia morrer em Jerusalém, mas continuava avançando em sua missão. A expressão relacionada a del, atar ou prender, mostra sua consciência de estar comprometido com a direção do Espírito. Tentaram fazer de tudo para ele não ir, mas ele estava direcionado pelo Espírito Santo. As tribulações não o fizeram abandonar seu chamado.
Ele mesmo ensina para Timóteo, sofre as aflições de um evangelista e cumpre o seu ministério. Paulo afirma que não considerava sua vida preciosa para si mesmo, desde que pudesse completar sua carreira e o ministério recebido do Senhor. Ele também declara ter anunciado todo o desígnio de Deus, usando a ideia de bulé, plano, propósito ou desígnio. A verdadeira fidelidade ministerial não consiste apenas em começar bem, mas em permanecer fiel, mesmo quando o caminho se torna difícil. Paulo fala isso aos Gálatas. Vocês começaram no espírito e terminaram na carne. E outros textos da Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Então a gente tem que se preocupar também com o final das coisas. Como iremos terminar toda a nossa trajetória? Como nós vamos estar sendo oferecido, como Paulo diz a Timóteo, né? Que ele agora está sendo oferecido como oblação. Então, como nós estamos sendo oferecidos diante de Deus depois de todo o trabalho? Então, ele é um homem que mantém uma fidelidade ministerial, mesmo em meio a tanta perseguição, a tanto sofrimento, a tanta acusação, rejeição apostólica, perseguição dos de dentro e dos de fora, mas ele mantém-se firme. O apóstolo Paulo, ele está tão entranhado em Cristo que ele já diz que o evangelho é segundo o evangelho dele, ele diz segundo o meu evangelho, que é o evangelho que ele recebe de Jesus, não é outro evangelho. Então, é nesse nível que nós precisamos chegar, no mesmo nível que o apóstolo Paulo. Segunda grande seção, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Primeira subseção, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Ninguém pode arrogar sobre si o santo ministério se não for chamado pelo Senhor nosso Deus. Paulo ordena aos presbíteros: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Gente, reparem que no Novo Testamento a gente tem sempre preocupação dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento, com a ideia de você primeiro se preocupar consigo e depois com o rebanho. Paulo mesmo disse que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma. Ganhou milhões de pessoas, mas ele mesmo não é salvo. Então, o que adianta isso? Então, olha o texto: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. A expressão prosérrete, realtóis, significa tenham cuidado de vocês mesmos, né? Porque realtus é si mesmo, o próprio. E ali o verbo, né? Na segunda pessoa do plural. Tenham cuidado de vocês mesmos. O grego geralmente não traduz o vós ou tu como você ou vocês, mas aqui é uma adaptação que a gente faz. Cuidai de vós mesmo, né? Cuidais de vós mesmo, tem de cuidar de vós mesmo. E é aqui que está dessa forma. E aí a gente vai ver que a preocupação de primeiro a gente ter cuidado conosco, com a doutrina, ter uma vida devocional. O ministério, gente, é mais fácil te jogar fora do que te fazer permanecer. Não pelo chamado, mas pela vivência. As pessoas que nós iremos lidar, todo o processo. Antes de cuidar do rebanho, o líder deve cuidar da própria vida. Paulo afirma que o Espírito Santo os constituiu como episcopoi, como bispos, supervisores, sobre o poimenon, rebanho. A igreja pertence a Deus. O líder apenas recebeu a responsabilidade de cuidar dela. Eu fico bobo com as pessoas falando minhas ovelhas, meu rebanho. Não é, gente. Não é teu, não é a tua ovelha, não é teu rebanho, é de Jesus. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada. A igreja pertence a Deus, como está aqui. O líder apenas recebeu a responsabilidade de cuidar dela. Assim, o ministério pastoral não deve ser compreendido como domínio sobre as pessoas. Se você sair daqui, vai perder a cobertura espiritual.
Ó, se você sair daqui, Deus não está mais contigo. Gente, você não é dono de escravo, a igreja não se escraviza, a igreja é liberta, a igreja é santa, mas é preciso também que a comunidade cristã se aplique mais na palavra. Quanto mais conhecimento, menos presa essa igreja vai ser de líderes narcisistas, abusivos. E digo mais, toda autoridade autoritarista perde a legalidade diante de Deus. Então não devo obedecer, seja o líder que for, se ele for autoritarista. Então não deve ser compreendido aí como domínio sobre pessoas, mas como responsabilidade espiritual recebida de Deus. E Deus, gente, coloca quem ele quer e tira quem ele quer. Coisa mais fácil que tem é ele pegar uma pessoa que diz: daqui só sai se Deus me tirar. Ele tira com a facilidade, né? Não precisa nem de usar alguém, ele mesmo vai lá e toca e tira. Segunda subseção, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas, versículo 29 e o 30. Adverte que depois de sua partida surgiriam lobos cruéis. Olha isso, gente. Lobos cruéis entre o rebanho. A expressão licoi baréis, lobos ferozes, representa aqueles que ameaçariam a comunidade. São isso que essas pessoas fazem, se aproveitando das ovelhas. E a gente precisa ter discernimento para entender quem é lobo e quem não é. O perigo poderia vir de fora, mas também de dentro, pois alguns se levantariam entre os próprios membros. Paulo utiliza a ideia de diastrefo, distorcer ou perverter, para mostrar que o falso ensino pode surgir justamente pela alteração da verdade. Olha a serpente. A serpente alterou a verdade. E existem muitos dentro do nosso contexto que vão mudar, alterar a palavra. No mundo grego, nós tínhamos os sofistas, que faziam seus discursos, pareciam ser verdade, mas eram falsos, eram mentiras. Então a gente tem que estar muito atento a isso, fazer igual os bereanos. Ouvir tudo, reter o bem e, na verdade, também examinar todas as coisas. Então, eles alteram a verdade e de maneira tão sutil que só uma pessoa que esteja ligada no contexto da Escritura que vai compreender que ali há um erro doutrinário. O perigo das falsas doutrinas, portanto, exige discernimento constante, acabei de falar. A igreja precisa avaliar os ensinamentos recebidos à luz da palavra e não permitir que mensagens distorcidas conduzam os discípulos para longe de Cristo. E agora, o alimento também tornou-se virtual, né? Então, assim, muita gente está comendo um alimento virtual, pregadores midiáticos, ensinos midiáticos. Então, hoje, os cultos nas redes sociais é que estão tentando alimentar. E dentro desses cultos e dessas mensagens e desses ensinamentos, entram junto também falsas doutrinas e uma pessoa desavisada acaba engolindo também essas falsas doutrinas. Terceira subseção, vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Vigilância espiritual como dever permanente do pastor, versículo 31. Diante desses perigos, Paulo determina que os líderes permaneçam vigilantes. O verbo gregorel significa vigiar, permanecer acordado ou estar atento. Paulo lembra que durante 3 anos não cessou de admoestar os irmãos. Gente, o líder, o ensinador cristão, ele tem que ensinar, falar sobre tudo. Então, Paulo vai ali admoestar os irmãos, ele não para de admoestar, de ensinar. O verbo nuthetel significa admoestar, aconselhar ou instruir. Então ele ensina, ele instrui, ele admoesta, ele aconselha. É claro que nem todo mundo quer ouvir um conselho, é claro que nem todo mundo quer ouvir uma palavra que vá vir
de encontro às minhas realidades, que vai contrapor as minhas perspectivas. Mas é isso que Paulo fala, e esse conselho que ele dá para a liderança. A liderança tem que falar de tudo. Gente, hoje nós temos material que contribui para a gente falar de tudo. As redes sociais, a internet, a inteligência artificial, tudo pode ser usado para nós esclarecermos a mente dos membros, dos irmãos da igreja, como líderes dessas pessoas. A vigilância pastoral, portanto, não significa apenas identificar falsos mestres, mas também ensinar e preparar a igreja para reconhecer o erro. Então, é a partir da palavra. Eu ensino a partir da palavra, e essa palavra vão fazer com que os membros reconheçam os líderes e reconheçam os seus erros. Não é só reconhecer quem é falso profeta, quem é um falso doutor, mas reconhecer a doutrina, a falsa doutrina. O pastor precisa vigiar sua própria vida. Primeiro, ele tem que cuidar dele em todos os aspectos, e principalmente para ele também não cometer o erro da sã doutrina. Sua doutrina e o rebanho que lhe foi confiado. Então eu preciso cuidar de mim mesmo, cuidar da doutrina que eu proclamo e cuidar do rebanho que Deus me confiou. Eu já tive em eventos que o líder perguntava assim, pastor, quantas ovelhas você tem lá? E o cara, tanto. Aí depois o pastor até falando, não, as ovelhas não é sua. É assim que a gente ouve, um vocabulário que não está dentro da Bíblia. Minhas ovelhas, meu rebanho. Não, gente, eles pertencem a Cristo. O meu dever é cumprir o meu chamado, cumprir o meu ministério enquanto eu for pastor dessa igreja. Terceira e última grande sessão: o cuidado pastoral de Paulo com líderes da igreja. Uma outra realidade, né? Por que uma outra realidade? Porque você tem em um rebanho, você tem líderes e liderados, e dentro desses liderados você tem uma liderança, um conjunto de liderança, por isso que eu falei para vocês que a palavra presbítero não aparece no singular, para poder demonstrar um colegiado. Então é papel do pastor também cuidar desses líderes, mas é papel desses líderes também cuidar do pastor. Pois a Bíblia diz: não recebeis acusação contra um presbítero. É preciso analisar, pesquisar. Então, quando um pastor é acusado, a gente tem que fazer uma investigação. E o apóstolo Paulo também ensina que o presbítero que preside, que ele seja honrado com duplicada honra. Então, a gente precisa ter um conjunto na liderança, entendendo que existe um líder que lidera outros líderes. E aí o líder maior cuida dos liderados, que são esses líderes também, e esses líderes também se preocupam com a pessoa, com a imagem, com o caráter e com a vida desse líder. Claro que a gente tem abusos, tem excessos, e isso é um assunto para outra ocasião. Primeira subseção: a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Paulo entrega os presbíteros a Deus e a palavra de sua graça. O verbo paratíteme, entregar ou confiar, demonstra que Paulo coloca o futuro daqueles líderes sob os cuidados de Deus e de sua palavra. A expressão logos tes haritos, palavra da graça, mostra que o fundamento do ministério não é a capacidade humana, mas a mensagem divina, ou seja, a palavra da graça, a mensagem da graça. É essa mensagem que faz a diferença. Essa palavra, oikodomel, pode significar edificar ou construir espiritualmente os crentes. Por isso, o ministério saudável precisa permanecer submetido à palavra, pois é ela que corrige, fortalece e conduz a igreja. Gente, não é o pregador que é profundo, não é o pastor que é o profundo, é a palavra. Agora, o fato de eu não ser profundo não significa que eu não tenho que estudar, eu preciso estudar, mas é a palavra. Por que a palavra é profunda? Porque é ela que fala ao homem, é ela que vai ao coração. Então eu tenho dois trabalhos: primeiro, cuidar da palavra em mim e cuidar da palavra nos que me ouvem. Eu preciso ter cuidado de toda essa doutrina e preciso fazer com que as pessoas também tenham cuidado da doutrina, por isso eu também tenho que cuidar delas. Então, confiar
entregar a Deus, é preciso que o ministério seja entregue diante de Deus pela própria liderança. Segunda subseção, o exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo afirma que não cobiçou prata, ouro ou roupas de ninguém. O verbo epitimel, desejar intensamente ou cobiçar, ajuda a compreender aquilo que ele rejeitou em sua prática ministerial. Ele abdica, ele abre mão de salário, de contribuição, de ajuda, ele abre mão de tudo isso. Em vez de buscar vantagens pessoais, Paulo trabalhou com suas próprias mãos e procurou ajudar os necessitados. Ele era um homem judeu, né? Ele era um homem que sabia o que era justiça, sabia o que era piedade. Então, assim, é lamentável a gente ver muita gente hoje, diga-se de passagem aqui, tá? O povo mais difícil de abençoar são os pastores. Pastores têm dificuldade de ajudar até outros pastores. E às vezes, quando você tem crise na sua igreja, vai conversar com algum pastor, ele ainda diz: Poxa, passa a sua igreja para a gente. Tem pastor que faz isso. Ele prefere que você passe o ministério para ele do que ele te ajudar. Quando, na verdade, as pessoas deveriam ser mais solícitas com amigos, com companheiros do ministério. E Paulo era esse homem. Então, ele tinha direitos? Ele tinha direito, mas ele abriu mão de todos eles. E hoje nós vemos gente muito ricas, né? Com pregação, e agora mesmo, no tempo eleitoral, as pessoas se aproveitando da sua fama, se aproveitando do seu ministério para poder se elegerem aí com os votos dos fiéis, entende? Então, isso também é um assunto que é para outro momento, mas vocês deveriam orar mais e buscar mais na palavra para compreender quem são essas pessoas. Seu exemplo mostra que o ministério não deve ser utilizado para satisfação pessoal, mas para servir. Tem muita gente que está na igreja pregando, pastoreando, porque não tem outra coisa para fazer, não sabe fazer nada. A declaração mais bem-aventurada coisa é dar do que receber resume esse princípio. Esse homem é fundamental nisso aí. O verdadeiro líder cristão não busca apenas aquilo que pode receber da igreja, mas aquilo que pode oferecer ao povo de Deus. Gente, nesse contexto, nós precisamos valorizar as igrejas pequenas, as igrejas de comunidade, as igrejas da roça, a igreja que não estão nos grandes centros urbanos, que não tem assim uma exposição, que não tem uma evidência. São essas igrejas que sustentam as igrejas que têm evidência. Entende? Então é um processo que a gente deveria aprender muito mais com o apóstolo Paulo para compreendermos a realidade de um verdadeiro ministério. Terceira e última subseção. Uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Depois do discurso, Paulo se ajoelha e ora com os presbíteros. Olha aqui outro exemplo. A liderança tem que orar. Tem que haver nas igrejas um momento de oração só entre o pastor e seu ministério. A cena é marcada por Clautimos, pranto. E eles se lançam ao pescoço de Paulo e o beijam. Olha o amor que esse ministério, que esses obreiros tinham com Paulo. O verbo catafiléu, beijar afetuosamente, revela a profundidade do relacionamento entre Paulo e aqueles líderes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou há 23 anos como pastor. Infelizmente, são poucos amigos. São poucos que te compreendem. São poucos que querem te ouvir. São poucos que estão para te ajudar. Então, isso aqui que nós estamos lendo aqui em Paulo, isso aqui é um milagre. Mas na atualidade não é essa a realidade de muitos líderes. Muitos líderes com síndrome de Burnout, muitos líderes com depressão, muitos líderes passando necessidade, muitos líderes não tendo o que comer direito. E as pessoas, os mais poderosos, não estão nem aí para isso. A maior causa da tristeza era saberem que não veriam mais o seu prósopon, a sua face, seu rosto, ou presença.
As lágrimas demonstram que o ministério de Paulo não produziu apenas conhecimento, mas também relacionamentos marcados por amor e comunhão. Às vezes, já teve pessoa que quis congregar comigo, eram meus amigos, são meus amigos, e eu dizia para eles: olha, eu prefiro um amigo longe do que um inimigo perto. Porque às vezes pessoas vão congregar com você, são seus amigos, e por algum motivo se tornam inimigos devido a alguma discordância. Então, às vezes, é melhor manter um amigo longe do que um inimigo perto. Então, essa despedida vai revelar realmente, né, essas vidas que foram transformadas, não apenas aí em companheiros, mas vínculos construídos no amor. Nós deveríamos olhar mais pela pessoa e não pelo que ela pode proporcionar. Nós não deveríamos usar as pessoas, mas deixar que Deus as use para edificação. Conclusão: Atos 20 apresenta Paulo como modelo de um ministério fundamentado em fidelidade, verdade, vigilância, serviço e amor. Ele ensinou sem se omitir, enfrentou o sofrimento sem abandonar sua missão. Advertiu os líderes contra os falsos mestres e deixou a igreja sobre a autoridade de Deus e de sua palavra. Termos como procerro, estar atento, gregorel, vigiar, no tetel, admoestar e oikodomel, edificar, mostram as responsabilidades daqueles que cuidam do rebanho. Paulo parte, mas deixa uma lição permanente. O líder pode deixar a comunidade, mas a palavra de Deus permanece para edificar e conduzir a igreja. A igreja não é nossa, tem que haver um sucessor, é preciso ter alguém que assuma no nosso lugar e a obra continua. Que Deus abençoe vocês, até a próxima aula e vamos caminhando para a próxima lição. Um abraço, siga, dê um like, compartilhe, conheça as nossas redes sociais, Adalberto Teles com 2 L's e os cursos da Escola Teológica Dalet. Um abraço, fique na paz.